E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Jaime Guimarães Júnior, membro pesquisador do RecLab, vinculado à Universidade Federal Rural de Pernambuco. E estou aqui para mais um episódio do programa Vozes do Recife, realizado com muita dedicação para você, que quer conhecer mais sobre a cidade, a cultura e as vozes que fazem do Recife uma cidade tão repleta de diversidade e cultura. Do Vozes do Recife, a gente vai mergulhar em histórias que traduzem o que é o Recife hoje, compartilhar curiosidades e trazer reflexões para se pensar como nós queremos nossa cidade. Fique ligado na Rádio Universitária Paulo Freire. Hoje vamos conversar sobre cinemas de rua do Recife. E para falar sobre o assunto, vamos conversar com o professor e produtor audiovisual Anderson Serafim. O pesquisador da Sétima Arte, Anderson Serafim, é graduado em História pela Universidade de Pernambuco e possui mestrado também em História pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, onde desenvolveu pesquisas no campo da história e do cinema. Entre os anos de 2018 e 2021, Anderson Serafim participou do Cinema em Movimento, circuito universitário. Produziu um curta de 1 minuto, Educação pela Metade, para o projeto 70 Olhares sobre Direitos Humanos, com a realização do Ministério da Educação e produção do Instituto Cultura em Movimento (ICEM). E participou do programa Recife de Incentivo a Jovens Produtores do Audiovisual, com o desenvolvimento de um curta documentário sobre os antigos cinemas de rua do Recife. Então vamos lá para mais um Vozes do Recife. Aproveita a hora do almoço, prepara um prato delicioso com um tempero que só o recifense entende, um copo de suco de pitanga bem gelado e vem com a gente pelas histórias que fazem do Recife um lugar de muitas coisas para sonhar. Anderson, tudo bom? Como é que vão as coisas? Tudo tranquilo, meu querido. Boa tarde. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. A gente fica muito feliz em trazer o pessoal da academia e que faz os estudos e trazer o resultado das pesquisas. E aí a gente vai falar sobre cinema. Eu, particularmente, adoro cinema, cara. Também gosto muito. Eu imagino. Mas assim, eu sou daquele... Não sou um louco de saber nome de autor, de ator, de quem fez o roteiro, ou quem escreveu o quê, sabe? Tem gente que gosta de falar dos diretores, principalmente, né? Que tem diretores famosíssimos no mundo inteiro. E agora temos os nossos, né? Que a gente tá ganhando até Oscar. Exatamente. Então, aí eu sou daquele que gosta de ir pro cinema. E aí eu fico pensando assim, como o cinema é gostoso para ir. Eu sou o cara que ia pro cinema de rua, que é o nosso tema aqui. Eu sou um dos que ia pro cinema de rua. E eu já fui para o Trianon, já fui para o São Luís várias vezes, o Cinema Moderno, já fui para o Arte Palácio. Então, eu estou falando, pessoal, que não conhece esses cinemas, só sabe, eu acho que o pessoal só lembra hoje do Cinema São Luís, né, Anderson? Isso, é o som. E o parque também, né, que está ativo. O parque ainda voltou, ainda bem que voltou a ficar para atividade. Aí Anderson, tá chegando outro, hein? E que vai o Arte Palácio, ele vai voltar a ser ativado, porque não vai ser um Instituto Federal lá. E aí vai ser o curso de artes, vai usar cinema, vai ser um curso de cinema, exatamente, vai ser um curso de cinema, o Instituto Federal de Cinema, né? E aqui no centro de Recife, que faz parte daquele projeto, né, que a gente já sabe que Recife tem de trazer de volta uma vida maior para o centro da cidade. E aí o Arte Palácio, que estava destruído, que está destruído, acabado, abandonado, foi aí anunciado que vai ser revitalizado, vai ser construído ali um IF, né, um Instituto Federal, para as áreas de cinema, para as áreas das artes aí. Do jeito que a gente está chamando a atenção para o cinema mundial, eu estou falando mundial porque o nosso cinema é cinema mundial agora, né? Claro. E aí, imagina os investimentos dos governos, tanto federal como estadual, acho que também municipal. Mas aí, antes disso, eu queria falar um pouco... O Anderson, como é que chegou essa história de cinema na tua vida, cara? Você é uma pessoa jovem, não tem nem 30 anos, não é? E aí, como é que o cara de menos de 30 anos está no cinema, pensa em cinema, pesquisa cinema? Como é que foi isso? Então, eu sempre gostei muito de cinema, né? Sempre gostei muito de ver filme. Eu era aquela pessoa, sempre fui aquela pessoa que, como a gente estava comentando antes, que gosta de ver filme, que gosta de saber do diretor, de saber todas as produções que ele tem, de analisar, de entender. E aí eu compartilho esse sentimento que eu tenho com meu irmão, né? Meu irmão Benedito Serafim,
que também é professor, eu sou professor, né, de história, e ele também é professor de geografia, e aí a gente compartilha muito desse sentimento. E aí meu irmão, ele decidiu, há alguns anos atrás, se aventurar nesse campo, né, produzindo curta documentários mesmo, ele mesmo produzia, com investimento próprio. Então, ele pegava o dinheiro que ele tinha sem conseguir, porque é muito difícil às vezes você conseguir financiamento como Funcultura, enfim. E aí ele, com investimento pouco, ele começou a querer experimentar desse cinema, e aí me arrastou para junto também. Então, sempre estava ali com ele, trabalhando junto com ele, fazendo parte da produção, e fui aprendendo por, sabe, por osmose, assim, por experiência. E aí ele trouxe muitos profissionais que já trabalhavam na área. Pude ir aprendendo aos poucos com essas pessoas também. E foi quando surgiu, né, de eu trabalhar com cinema também. Mas a minha relação, principalmente minha relação com pesquisa, ela é muito mais antiga. A minha relação com essa pesquisa, ela vai muito mais desse sentimento de gostar muito de filme, de cinema. Ela vai da relação de família, né? A minha primeira lembrança que eu tenho, e aí para mim a memória mais viva que eu tenho, é justamente quando meus pais me levaram pela primeira vez em São Luís. E assim, eu era pirraia, né? Eu era pequeno e lembro exatamente como foi esse dia. Meus pais vivamente contavam essa história para mim outras vezes. E o São Luís sempre foi um espaço que eu gostei muito de frequentar. Sempre gostei muito de exaltar, né? E por ser essa memória mais viva, esse sentimento muito ligado também a uma questão afetiva com a família, né? Quando eu cheguei na graduação ainda, eu tive a oportunidade de frequentar um desses congressos que a gente participa, frequentar uma mesa sobre memória, sobre a questão da construção da memória, como a gente é afetado por essa memória coletiva. E aí associei a ideia da memória coletiva com o que eu sentia e como outras pessoas sentiam também, porque ao mesmo tempo que eu tinha essa relação com o Cinema São Luís, era muito comum da gente ver, e a gente vai ver daqui a pouco, que daqui a pouco vai estrear um novo filme aqui que vai fazer isso, vai fazer esse movimento novamente, das pessoas irem para o Cinema São Luís, que é um cinema de rua, não é um cinema de shopping, e você vê pessoas dando voltas naquele quarteirão. E eu pensava, poxa, eu não sou o único, sabe, que tem esse sentimento, que gosta de falar sobre isso, que vive aquele espaço, que gosta de frequentar. E aí eu decidi juntar essa minha questão afetiva com o meu trabalho acadêmico, e desde a graduação que eu trabalho pesquisando sistemas de rua aqui da cidade do Recife. A sua graduação é na UPE, né? Universidade de Isso, Pernambuco, né? isso. As campus Nazaré da Mata, que é o Mata Norte. Exatamente, isso mesmo. E aí, assim, no caso de se juntou, assim, o amante do cinema e aí a amante também, a história juntou as duas coisas, a história do cinema. Isso. Quando, quando é que você se conectou? Porque é difícil encontrar na academia a gente com professores que trabalham com história da cidade, né? Aliás, história do cinema. Como é que foi essa conexão com os professores para poder, professor, eu queria estudar cinema, como é que eu faço? Dá para me ajudar? Rapaz, eu tive uma felicidade tão grande. No ano que eu entrei na UPE, tinha acho que alguns meses atrás, antes de eu entrar, né? De alguns anos atrás, não lembro exatamente quando foi que ele entrou. Mas era um professor também novato na UPE, que era o Igor Lapski. E Igor, ele é um professor, assim, incrível, que trabalha história do tempo presente. E aí ele sempre foi também uma pessoa muito ligada a cinema. Ele sempre tinha muitos estudos voltados para história e cinema, né? E aí, quando ele viu que eu era essa pessoa que gostava muito do tema, que vivia muito sobre isso, ele fez, Serafim, por que tu não produz algo sobre isso? E aí ele me trouxe, inclusive, um desafio, né? Ele Uhum. me trouxe o desafio de, poxa, dá para você juntar tudo que você gosta em uma coisa só. Então ele me chamou para poder fazer um trabalho sobre os cinemas de rua, que é o que eu gostava de falar, sobre memória e produzir um curta documentário sobre aquilo que era meu trabalho de pesquisa. Então ele fez, você está encarregado é, a, a produzir o primeiro TCC em audiovisual daqui da UPE Campus Mata Norte, dentro do programa de extensão, né, que era o TV Uhum. História. Então ele fez, você dentro do nosso programa de extensão vai ter essa missão. Tiveram outros, inclusive. Eu participei até Sim. de um amigo meu que ele queria fazer sobre um TCC em audiovisual também, sobre as comunidades indígenas. Ele me chamou para poder estar junto, para poder auxiliar nesse processo. E ver que eu não fui o único, né? Tiveram outros também, outros. A gente conseguiu dar um pontapé nesse ramo. E aí eu estreiei
como o primeiro TCC audiovisual da UPE, né? E produzi um curta documentário sobre o cinema São Luís. A ideia ali inicial era muito focado no cinema São Luís, então era muito contar sobre as experiências das pessoas com aquele espaço. E aí surgiu assim, tive essa felicidade de ter um professor que também gostava do tema, que também pesquisava sobre isso, me chamou junto, viu a oportunidade de inovar, né? Ele é um professor muito jovem também, então ele queria trazer essa inovação para dentro do mundo acadêmico, viu a oportunidade, me chamou junto, me chamou para chegar junto e a gente produziu esse TCC e eu tenho muito orgulho, assim, foi um trabalho audiovisual que pela primeira vez eu roteirizei, eu editei e eu gravei e eu pesquisei também, né? Então, eu fiz todas as etapas ali basicamente sozinho, né? Sozinho assim, na construção do esqueleto do que foi o documentário, mas obviamente com muita ajuda de pessoas parceiras que estavam interessadas com o trabalho, que queriam também conhecer mais, e eu fico muito feliz, é um trabalho que eu tenho muito orgulho de ter feito. Me diz uma coisa, esse material está disponível em algum canal de vídeo? Tá disponível no YouTube, é só colocar lá, o cinema é a maior diversão, o Cinema São Luís, eu acho que é mais ou menos assim o nome. Só botar assim o pé que aparece lá e dá para Conhe- assistir. Eu conheci Anderson nas aulas da pós-graduação na Universidade Federal Rural de Pernambuco, e aí eu descobri que ele tem uma tatuagem maravilhosa, e aí nem todo mundo sabe qual o significado da tatuagem, porque tem que ter frequentado o Cinema São Luís para identificar de onde vem a tatuagem. Exatamente. Então, eu vou adiantar que ninguém aqui está vendo mesmo a tatuagem, mas a tatuagem é o painel, um dos, né, são irmãos, né, são os painéis irmãos gêmeos, que fica ao lado da tela do shopping, do Cinema São Luís. E é um ramalhete de flores, e ele é tão fã do Cinema São Luís que fez uma tatuagem com a imagem lá do painel, que é lindo, famosíssimo. Antes de começar o filme, minha gente, é a coisa mais linda do mundo e é emocionante. E geralmente chega com palmas, né? A maioria do pessoal acho que bate palmas na hora que acende os painéis. Eu, 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 eu fiz a tatuagem, Jaime, para encerrar esse ciclo, né? Quando eu saí da graduação, quando eu concluí minha graduação, eu concluí em 2019, na graduação em dezembro, em janeiro de 2020 eu fiz a tatuagem, né? Então, para fazer essa Aquela coisa relação do de fechamento para do ciclo. fechar, exatamente, tem que Mas ser aí o feito. cara foi pro mestrado falar sobre Fui cinema de continuar, rua. Aí a fui minha continuar. pergunta, a gente começa, eu não sei se os ouvintes, para facilitar a vida dos nossos ouvintes, quando a gente fala cinema de rua, algumas pessoas até me falaram assim, mas como assim, o cinema na rua, aquele telão que o pessoal leva um carro com né, todo o equipamento para fazer um cinema de rua na praça? Disse, não, calma, não é bem assim. Aí Anderson é ótima pessoa para responder isso. A gente tem que entender que a gente tem dois momentos, né, do cinema. A gente tem um momento, ele enquanto ainda não dentro dos espaços como shoppings, em que é basicamente o trabalho de pesquisa, onde a gente vai ter muitas casas de projeção, né? O termo correto seria casa de projeção, inicialmente, porque é um lugar onde as pessoas iam para assistir o cinema. E aí surge a ideia de cinema de rua, desse conceito, dessa denominação, quando surge o cinema de shopping. Então, quando o cinema de shopping, que a gente chama de multiplex, surge, e aqui chega por volta da década de 80, né, surge aquela contraponto. Tipo, tem o cinema de shopping e tem o cinema de rua. O cinema de rua é aquele cinema que não está dentro do shopping. Né? E aí, os antigos cinemas de rua são justamente esses, que eram espaços que antes eram só cinema. Então, no máximo um cine-teatro, mas eram espaços destinados só a isso, a exibição de filmes, a exibição de peças, danças, enfim. O shopping não, o shopping ele é um aglomerado de lojas, né? E lá dentro tem um multiplex, lá dentro tem um cinema. E aí tornou-se como um conceito, como característico o cinema de rua, justamente esses espaços em que são fora dos shoppings, são só para projeção, então assim, é só um cinema ou só um teatro, né? E ele funciona. Quando a gente tem, na época ali do auge, né, a gente tinha todo o entorno do cinema, que era muito importante. Né? Inclusive, durante o meu mestrado, quando eu defendi, foi para mim o que a professora Divânia me puxou. Assim, poxa, você tem um trabalho belíssimo e eu acho que o seu trabalho tem muito ainda o que se falar, principalmente para entender qual era a dinâmica que existia do entorno desses espaços.
né? E aí tá guardadinho essa ideia. Isso Tá vira, guardadinho. isso vira um doutorado, né? Vira, com certeza. E tá Mas aí, guardadinho essa ideia. mas aí que tá, essa coisa do shopping, isso que você falou nos 80, 90, que sai. Eu me lembro do Recife 1, 2, 3, que acho que foram os primeiros cinemas que se conectaram ao shopping Recife. Isso. Nem ficava dentro, ficava no estacionamento. Do lado, acho que um prédio hoje deve ser restaurantes hoje. Mas era o cinema Recife 1, 2 e 3. Que foi quando começou a ir para próximo do shopping, né? Quase dentro do shopping. E depois o shopping colocou dentro, realmente fizeram reforma e colocaram dentro do shopping. Isso levou o público para lá e o pessoal perdeu essa conexão e achou mais confortável. Como é que se deu essa mudança, saída do shopping, aliás, do consumidor do cinema de rua para o consumidor do cinema de shopping? É uma transição longa, né? O cinema de rua, e aqui a gente vamos imaginar cinema de rua já, só como esses espaços, tá, Jaime? Como esses espaços servem só para exibição de exclusivos. Filme. Exclusivos. Esses espaços foram perdendo visibilidade por outras questões, não por causa do shopping em si. Quando o shopping chega, ela é como se fosse para fechar o caixão, né? Na forma mais popular de dizer. Porque quando a gente tem também a proliferação da TV, de outras mídias alternativas, as pessoas também vão deixando de ir para esses espaços, porque você tem acesso a um filme em casa, pela TV, não é? Mesmo que a televisão não fosse uma tecnologia tão acessível assim, não é? Mas as pessoas tinham acesso a outras formas de consumir esses filmes. Esses espaços começaram a deixar de ser tão frequentados. E aí tentaram respirar de diversas formas. O caso mais comum era exibir filmes pornôs. Então, os filmes pornôs, ou pornô chanchadas, tinham muitas exibições porque prendiam o público. Não é? Inclusive, um dos maiores cinemas que a gente tinha, que era o Trianon, exibiu muito filme pornô, inclusive tinha sessões que era só para filme pornô. Então, assim, tinha sessão que era a sessão família, onde as pessoas podiam ir, e tinha sessão que era só filme pornô, que é para tentar segurar um público e, obviamente, a gente está falando de um espaço dentro da concepção capitalista, precisa ter lucro, né? A gente hoje olha o cinema de rua como um cinema muito mais ligado ao cinema de arte, mas na década de 70, 80, 60, essa não era a concepção, né? Por exemplo, o Cinema São Luís hoje, ele é administrado pelo Estado de Pernambuco. O Teatro do Parque, ele é administrado pela Prefeitura do Recife. Então, são espaços que, antes, eles visavam um lucro, até porque eram de empresários, eram espaços privados, né? Então, essa concepção de cinema de arte é muito mais recente. Então, esses espaços, para tentar manter esse público, exibia muito filme pornô chanchada, muito filme de luta. Karate também era um filme, sabe, como Gifu, eram filmes que eram bastante exibidos nesse contexto. Mas, quando o shopping chega, já chega num período em que os cinemas de rua estão declinando, assim. As pessoas estão deixando de ir para esses espaços. E aí, por diversos motivos. Como eu falei, a questão de ter acesso a filmes em outros contextos, né, em outras mídias. A questão também da urbanização da cidade. Então, como eu estou falando de espaços que eram só destinados a filmes, então era muito difícil. Por exemplo, você queria sair e queria, sei lá, tomar um sorvete, uma lanchonete. Então você tem que ir para fora daquele espaço, né? Muita gente, por exemplo, que tinha carro, não conseguia deixar deixar o carro próximo ao cinema, precisava deixar um pouco distante. E aí, talvez pudesse até sofrer algum tipo de violência. E aí, quando o cinema chega, ele chega com essa proposta de ser tudo que a pessoa faz quando vai ao cinema dentro de um espaço só. Você vai assistir o filme, você vai comer sua pipoca, tomar seu sorvete e ainda vai deixar seu carro estacionado. E ainda com a premissa de ser um lugar seguro. Então, o cinema ele já vinha sendo fechados muitos, né? Muitos entrando em declínio. Mas aí quando chega o shopping, ele basicamente vai afastar cada vez mais as pessoas que iam para esses espaços. Né? Começam agora a ir mais destinados aos shoppings porque faz tudo em um lugar só. As pessoas não deixaram de gostar de cinema, Exatamente. Não deixaram de gostar de filme. Eu tinha em casa, no videocassete, e depois o DVD e o Blu-ray, mas não deixaram de gostar. Então as pessoas gostam do cinema. Aí a ideia é que não se sentiam confortável em ir para o cinema de rua. E aí a gente realmente tem uma decadência um pouco do centro do Recife, que boa parte desses cinemas estavam dentro desse centro do Recife. Quem está vendo esse programa e não sabe que do Recife, a Avenida Guararapes tinha um conglomerado grande de cinemas, que tinham dois ali, o Trianon e o Arte Palácio, logo depois o Moderno também, perto da Concórdia, Rua da Concórdia, 2 quadras depois. Do outro lado do Capibaribe, São Luís. Do outro lado do Capibaribe tem o Cinema São Luís,
E aí depois tem o Cinema Veneza, também ficava próximo. Quer dizer, era um espaço local muito utilizado pelos cinemas, né, que era um grande centro do Recife. As pessoas tinham filme no intervalo do trabalho, no almoço, iam assistir um filme, então largava do trabalho e assistia o filme. Quando as pessoas deixaram de ocupar esse espaço, né, e aí foi todo mundo para Boa Viagem, isso é uma outra história, né, Anderson? Acho que foi isso que a professora Edivânia Torres falou sobre esse assunto. E aí vai para o outro espaço, esse espaço começa a ser desvalorizado, como é que, no caso da Avenida Guararapes. A gente vai para um pequeno intervalo, Anderson, daqui a pouco a gente volta. Vamos embora. Estamos apresentando o programa Vozes do Recife. Vamos a um rápido intervalo e no próximo bloco voltamos com mais sobre os cinemas de rua do Recife, com o professor Anderson Serafim, aqui na Rádio Universitária Paulo Freire. Voltamos com Vozes do Recife. Eu sou Jaime Guimarães Júnior e para você que chegou agora, estamos conversando com o professor e produtor audiovisual Anderson Serafim sobre cinemas de rua do Recife. Pessoal, voltamos no nosso intervalo, foi rapidinho, continuando a conversar com o Anderson Serafim. Anderson, a gente estava falando sobre, acho que foi a professora Edivânia Torres que alertou sobre a mudança também no contexto da localização desses cinemas. E a gente tem uma grande mudança, né, urbanística, social e econômica de onde esses cinemas estavam. Aí eu fico pensando, Anderson, foi um dos motivos, não só a tecnologia né, mudou, mas foi exatamente isso, a perda realmente de espaço, assim, porque as pessoas hoje vão ainda ao Cinema São Luís. Como é que ficou? Porque você falou que não tem onde estacionar, não tem, eu concordo plenamente, é horrível não ter onde estacionar, a gente se sente um pouco inseguro, porque o cinema de rua, quando você sai, abre a porta, você está na calçada, né? Ele exatamente está na calçada, você se sente um pouco... O cheiro, né? Do São Luís, o cheiro do Rio. Mas a gente tem um pouco de um público que ainda gosta desse cinema de rua, não sei se é saudosista, que frequenta, por exemplo, o Cinema São Luís, que é lotado em algumas sessões, né? O Teatro do Parque também voltou a frequentar um local, eu não sei se já está exibindo cinema, filme, sei que trabalha como teatro agora, mas o cinema, acho que da Fundação também tem, né, acho que da Fundagem, né, da Fundação, que é ali no Derby, também é um cinema, praticamente um cinema de rua também, que você saiu, tá na calçada. Ele é um filho dos que foi os cinemas de rua, né? Ele é um produto do que foi os cinemas de rua. Mas aí eu fico pensando, a minha pergunta é para você, como é que ainda tem público? O que aconteceu? O que está acontecendo que o público está voltando? O incentivo, né, dos governos? Eu não sei se você está me entendendo a minha pergunta, mas tô sim. A gente tem essa conexão ainda. Parece que, cara, se transformarem... Você acabou de falar sobre o Arte Palácio, que vai voltar. Eu imagino que não existe só um Jaime que está doido para voltar para o Arte Palácio, para ver aquele brilho maravilhoso e ficar ali na frente, tomar uma cerveja naquele calçadão. O que você acha? Então, aí é justamente a relação que a população, né, que os cidadãos criou com os cinemas de rua. A gente fala de um período, assim, no auge dos cinemas de rua, Recife ter mais de 50 casas de projeção por toda a cidade. Assim, era muito difícil você encontrar um bairro que não tivesse um cinema. Então, a gente tá falando aqui muito dos cinemas do centro, né? A gente falou aí do Trianon, do Arte Palácio, do Veneza, do São Luís, né? Do Teatro do Parque, mas existia cinemas por toda a cidade. Toda a cidade. Aqui em Casa Amarela mesmo, que é onde eu moro, tinha o Albatroz, que era um cinema bem famoso, onde hoje virou, né, uma igreja, que é a igreja Assembleia de Deus. Mais para frente tinha outro cinema também, onde hoje é o Banco do Brasil, né? A gente tinha um em Afogado, a gente tinha cinema em tudo que é cidade, em tudo que é região da cidade. E aí, isso fez com que a própria cidade, as pessoas que viviam na cidade, construísse essa relação muito positiva com esses espaços. Até porque são espaços espaços de convivência, então você cria memórias, você cria uma afetividade muito grande com aquele espaço, né? E aí, quando esses espaços foram fechados, foram fechando, o que basicamente substituiu foram os shoppings. E aí a gente, né, não é querendo puxar a sardinha não, mas quem é que se identifica com shopping, Jaime? Quem é que fala assim, nossa, é o meu shopping de coração que eu vou lembrar pro resto da minha vida que eu visitei? Não existe isso, porque são espaços que não têm identidade, são espaços que não têm um sentimento afetivo, você não cria uma relação, né, de saudosismo, de lembrança de um shopping, você não faz isso, porque são espaços puramente comerciais.
E quando tinha os cinemas de rua, existia muito essa relação de você ter uma relação próxima com aquele espaço, né? O primeiro encontro que você teve, o primeiro beijo onde você deu, quando você saía da escola, ia gazear a aula com os amigos, então você ia para esses espaços, você quando ia para o encontro, você quando ia com os amigos, então foram espaços que tinham uma identidade e as pessoas foram querendo preservar essa identidade, né? E não só quando desaparece de vez. Quando o Recife começou a ver os cinemas em declínio, assim, de fato, década de 90, já foi surgindo um sentimento, assim, não foi um sentimento orquestrado, sabe? Foi um sentimento natural. As pessoas começaram a pedir para, não, gente, a gente tem que preservar esses espaços, né? Mais uma vez, como eu tinha falado no bloco anterior, eram espaços que eram privados, então tinham interesse dos empresários de manter uma relação comercial. E aí não fazia sentido para quem é empresário manter um espaço que não dá lucro para ele. E aí, só que por serem espaços privados e tinha essa relação muito próxima das pessoas, as pessoas começaram a pedir do poder público para intervir, porque viram muitos cinemas sendo fechados, assim, um atrás do outro, né? Quando fecha o cinema moderno mesmo, que era um dos mais famosos, que inclusive, para quem teve a oportunidade de assistir o Retratos Fantasmas, que é um filme que fala sobre os cinemas do Kleber Mendonça, né? Dessa relação que ele tinha com os cinemas, o moderno é um dos personagens, por assim dizer, do filme, que era o cinema de rua. Quando ele é fechado, muita gente sente o peso que é daquele cinema ser fechado. E aí todo mundo pensou, meu Deus, o próximo vai ser São Luís, porque era o mesmo dono na época. São Luís ainda conseguiu sobreviver porque era o maior, não só na questão de assentos, né, de pessoas que podiam frequentá-lo, mas das produções que chegavam para ser exibidas. Então ainda conseguiu segurar até 2006, 2007, até a empresa Severiano Ribeiro fechar o cinema. E aí, em 2009, o poder público, no caso o Estado de Pernambuco, adquiriu o espaço para administrá-lo. Mas isso só foi possível porque houve da população esse sentimento de que não, temos que preservar um desses espaços. Quando eu estava fazendo meu TCC, na época da graduação, eu fiz, tá até no meu esse documentário meu aí, então quem tá ouvindo quiser assistir, pode ir lá no YouTube ver e conferir. Eu fui no dia que estava na pré-estreia de Bacurau, que é um filme de Kleber Mendonça, que é um diretor pernambucano, recifense, enfim. E aí, na fila, eu entrevistei uma senhora que ela disse que ela começa a chorar, ela fica tão emocionada que ela chora. Tipo, ela fez assim, a gente conversando fora da câmera, falando que foi a primeira vez que ela estava levando as filhas dela para aquele espaço que era tão importante para ela, que foi o espaço onde ela conheceu o pai das filhas dela. Então, assim, ela começa a se emocionar, sabe? E aí, veja, como as pessoas criam uma identidade, criam uma memória afetiva com aquele espaço, né? E é por isso que a gente vive ainda esses espaços hoje. Recentemente, a gente está conversando aqui, hoje, dia 28, né? Acho que há 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, o Kleber Mendonça, ele que está lançando um novo filme, né? Que vai estrear em novembro, ele abriu a venda de ingressos, assim, para uma sessão de pré-estreia, tanto no São Luís quanto no cinema do Teatro do Parque, e em 2 minutos não tinha mais ingresso. Só conseguiu ingresso quem correu para entrar no site e comprar. Então, assim, em 2 minutos. Porque as pessoas não só hoje têm o prazer de ainda, né, conseguir visitar esses espaços, de conseguir vivenciar esses espaços, como sentem a necessidade. É um equipamento cultural, que se tornou um equipamento cultural da cidade muito importante, né? Tem muitos alunos meus, Jaime, que nunca foram no Cinema São Luís e dá para ver o brilho de que eles sentem em querer conhecer quando começa a falar. Quando a gente começa a dizer o que são esses espaços. Quando mostra a tatuagem, né? Ó, aqui, ó. Exatamente. É o meu painel. Então as pessoas sentem vontade, tipo, poxa, eu quero ir. Eu nunca pensei, nunca tive vontade de ir, Serafim, mas agora eu tenho vontade de ir. Então, e assim, sem contar que, né, a gente que é daqui de Pernambuco, a gente que é daqui de Recife, a gente é muito bairrista também, né? Então, isso ajuda muito na construção dessa vontade de querer frequentar esses espaços, que hoje são espaços culturais, né? São espaços que hoje não estão a interesse dos mercados capitalistas, por assim dizer. Obviamente que a gente está falando de uma arte que é o cinema, que é uma arte capitalista. O cinema é uma arte que nasce, né, no centro do capitalismo. Mas
a gente foi tendo filmes com características que não são características voltadas para grandes públicos ou grandes lucros, né? Como a gente vê muitos filmes aí. E aí ficam destinados para os shoppings. Então, quem quer ir para o Cinema São Luís, quem quer ir para o Teatro do Parque, quem quer frequentar algum filme do cinema do museu, né, na fundação, não vai com interesse de ver um blockbuster, por exemplo. Ele vai com interesse de ver um filme que considera chamado de filme de arte. Inclusive, a Ancine, ela caracteriza os cinemas de rua, basicamente, a partir de 2010, como sendo esse grande espaço para esses cinemas de arte, né? E que a gente vê cada vez mais nos últimos anos, né? A gente falou brevemente, né, comentou sobre o Oscar, acho que foi no bloco anterior, que a gente está tendo muita visibilidade agora, e o Oscar, ele é uma competição para norte-americano, assim, filmes norte-americanos sendo feitos para norte-americanos, é isso. Só que esses cinemas, esses filmes estão ganhando tanto destaque internacionalmente que eles foram obrigados a abrir espaço para esse cinema de arte. E a gente viu alguns cinemas de arte ganhando filmes, ganhando premiações alguns anos, nesses últimos anos para cá. Não falo nem do Ainda Estou Aqui, porque também quebra um pouco dessa característica de filme blockbuster, né? Mas outros filmes sul-coreanos que ganharam o Oscar, que tinha esse interesse de não ser um filme de grande lucro, sabe? Mas um filme de contar uma boa história. Essa que essa a principal ideia do cinema de arte. Você acha que, por exemplo, com essa mudança de incentivo, por exemplo, muito forte que nós temos no novo cinema brasileiro, a gente está trazendo esse público cult para o cinema e que por isso está incentivando a volta do pessoal para o cinema de rua? Acho que é isso que você quis falar, né? Sim, sim. Esse novo cinema que chegou agora com grandes produções do Brasil, que surpreende um monte de gente achando que a gente não produz bons filmes. A gente ainda tem ainda um sintoma de vira-lata. Sim, muito grande. Muito grande, e aí não só no cinema, mas entre outras coisas. E aí a gente fica pensando assim, somos os melhores do mundo em dublagem, e o brasileiro não sabe disso, cara. Nós somos os melhores do mundo em dublagem. A melhor dublagem do mundo é a brasileira. É a brasileira. Né? E aí a gente transforma o filme numa coisa que parece que foi produzido naquela língua em português. Uhum. E tão bom que é a nossa dublagem. E aí a gente também tem ousadia de grandes produtores brasileiros, né? Ousadia de grandes diretores, e a gente traz Aquários, que fez sucesso, Sim. Bacurau, né? Ainda estou... Recife, acho que Recife Gelado, não? Como chama? Recife Frio. Que um filme pequeno, né? Você fica, cara, encantadíssimo com Recife Frio. Quem não assistiu, assiste ainda. E Aquários é maravilhoso, fez muito sucesso, premiadíssimo internacionalmente. Bacurau, é surpreendente, né? E aí, ainda estou aqui. Agora o Agente Secreto, que tem o Recife inteiro no filme. Tá todo mundo doido para ver esse filme. E por isso que foram, acho que 2 minutos só, porque é uma estreia de Agente Secreto, que foi filmado na frente do Cinema São Luís. E a estreia no Cinema São Luís, isso é uma coisa única, né? Isso é muito significante, exatamente. Quem vai para essa estreia vai, assim, tirar fotos, assim, eu estou na estreia de Agente Secreto no filme que foi filmado no cinema, isso é maravilhoso. Aí, quais são as expectativas que você acha para o cinema brasileiro? Aproveitando esse contexto que a gente vai ter uma escola de cinema, com o Arthur Palácio, você falou aqui agora, mas como é que está essa expectativa? Com esses prêmios todos, acho que a coisa mudou, né? Muda, com certeza muda. Assim, cinema, como a gente estava conversando antes, é uma arte que nasce do capitalismo. Assim, o cinema é uma arte que nasce no berço do que foi ali a Belle Époque, do que foi essa efervescência, né, de cada país ali na Europa no final do século XIX, século XX, mostrar que era o mais tecnológico possível. Então, o cinema ele surge já com essa premissa de ser uma arte lucrativa. E que gera muito emprego. E que gera muito emprego. Não é só os atores não, tá, minha gente? Não é só o câmera, Isso, os atores. exatamente. Tem muita gente envolvida. Aqueles nominhos todinhos que passam ali, né? Aqueles 7 minutos de crédito auxiliar. aparece, exatamente. Cara, aqueles nominhos e vai, tome nome. Aquele pessoal todinho é empregado por um filme. Isso. E exatamente por essa questão, é uma arte que ela é muito cara. É uma arte que é muito cara. Muito cara. Não é? A gente tá falando de por exemplo, por questão de equipamentos. Equipamentos para você gravar um filme de cinema, ele é muito caro. Não é? É claro que hoje, por exemplo, tem filmes que são muito bem produzidos, né? Você consegue encontrar aí na internet filmes que são muito bem produzidos com celulares, por exemplo,
mas não chega aos pés do que é você ter um equipamento profissional. E equipamento profissional é muito caro. O que acaba gerando a ideia de que quem trabalha com cinema precisa alugar esses equipamentos, porque comprar fica quase que inviável. E a pós-produção também é complicado, né? Com certeza, você precisa de muitos equipamentos, precisa melhorar a qualidade de som, melhorar a qualidade de imagem, tudo. Não é só chegar lá, gravar, rodar e acabou. Não, tem todo um trabalho muito longo por trás. E Anderson, desculpe, mais uma coisa, o roteiro lá, inicial, a ideia, sim, isso já gera também um pouco de trabalho com certeza, árduo, né? com Pesquisa de certeza. produção, locação, figurino, né? Estúdio, tudo isso é muito. Eu lembro que acho que foi Retratos Fantasmas. Não, foi o Agente Secreto. Ele parou a avenida, né? Ele parou Foi, a foi. universidade, ele parou toda aquela área da Conda Boa Vista para poder filmar. Inclusive saiu um teaser agora, antes da gente começar a conversar, saiu um teaser, o Kleber postou um teaser do filme, que mostra essa cena, Jaime. Ele tá literalmente ali na sacada, onde era o Cinema São Luís, né? Uhum. E aí ele olha assim, e aí você vê a ponta do Arte Coelho com aqueles carros antigos que ele conseguiu trazer para o filme. E aí você vê, é uma arte que é muito cara. E aí, por isso que eu tava falando, né? Os Estados Unidos é muito um dos principais países nesse quesito, porque entendeu não só a função produtiva e lucrativa do cinema, como também a função social do cinema, né? Uhum. Principalmente ligada à questão da manipulação, à questão da propaganda. O cinema foi muito utilizado, é muito utilizado ainda para isso, né? Para a questão da propaganda em si. E aí, E ele sempre bota a bandeirinha dos Estados Unidos nos sempre filmes tá dele, né? lá. Olha, o Aparecendo. hino, a bandeira e as cores da nação sempre está nos filmes americanos. Sempre Pronto. aparece. Eu lembro, Jaime, eu tava falando que eu fui pro cinema com meus pais, né? Quando era menino, no cinema São Luís. E aí eu lembro que tem uma cena do filme, que foi o filme de Homem-Aranha, que eu fui assistir com meus pais, que é justamente assim, o herói correndo atrás da bandeira dos Estados Unidos, balançando assim atrás, sabe? E Eles aí são você vê que famosos. é pra isso que eles utilizam o cinema, para propaganda, né? E aí é um investimento, precisando de um investimento muito, muito grande no cinema. Mas a Muito gente grande. tem um caminho melhor, não tá? Tem uma luz no final do túnel do Tem, cinema brasileiro, não tem? tem. E quando a gente olha pro cinema brasileiro, que sempre foi muito rico, o cinema brasileiro sempre foi muito rico, né? De conteúdo. De conteúdo, assim, Mas investimentos não é nem tanto, né? pouquíssimos, isso aí é verdade. Mas hoje a gente mudou essa realidade. Tá Tu acha? mudando, tá mudando. A gente tá mudando. Essa nova onda de cinemas que estão ganhando destaques, né? A gente tá falando aqui muito do Agente Secreto, mas tem outro filme agora que tá fazendo muito destaque, que tá chegando agora também como pré-estreia, que é acho que é o nome do filme, acho que é O Último Azul, que é um É, filme com o Rodrigo Santoro, né? Que é um filme que tenta trazer essa ideia do mundo distópico, né? muito bom. Muito assim, você Vi vê aqui. filme que tá sendo premiadíssimo lá fora, sabe? Então, assim, esse cinema, quando traz muito prêmio, ele traz visibilidade E burburinho. e É, o burburinho. burburinho, fazendo que as pessoas queiram assistir. Que foi o que aconteceu quando eu estou aqui. Eu lembro, até hoje eu ainda recebo mensagem, né, no TikTok. Eu tenho uma conta lá no TikTok escondida, para ninguém saber, tá, Jair? Minha conta lá no TikTok escondida, que eu vejo Ah, muitas besteiras. E aí eu lembro que na época tava viralizando as pessoas que foram assistir o filme Ainda Estou Aqui. E aí sim, eu comentei lá, assim, tem um perfil que não tem o meu nome, obviamente, é um perfil claro, escondido, para ninguém claro. sabe que sou eu, obviamente, porque eu não vejo TikTok. Mas eu comentei lá, assim, eu fico muito feliz em ver essa nova geração querendo ver filme nacional, né? Uhum. E aí, de vez em quando, alguém vai lá, comenta um filme que viu, que começou a pesquisar mais sobre cinema nacional e se interessou mais e tá indo atrás, tá querendo assistir, tá querendo consumir, porque a gente tem muitos filmes muito bons, Esse é o momento sabe? do pessoal voltar e ver filmes antigos que eles achavam que não. Exatamente, É porque acho que exatamente. eu acho que eu passei por uma fase muita pornô chachada. E aí ficou naquele momento de que acharam que era muito ruim o cinema. Sim, É complicado. Mas, Anderson, para a gente finalizar esses últimos minutos que a gente tem de entrevista, eu queria perguntar: primeiro que você indica para um filme, eu queria que tu indicasse um filme nacional que já passou antigo, o que é que você acha para quem quer começar a se apaixonar por cinema nacional? Qual o filme para começar a se apaixonar? O que é que você acha que tu indica? para começar a se apaixonar por É, cinema nacional, é... Poxa, eita, te porque peguei, não foi? me pegou, porque eu gosto de um filme. Pronto, E diga o que aí gosta. assim, eu gosto de um estilo de filme que ele não é tão pra se apaixonar assim, não, sabe? Ele é um filme que eu gosto muito do cinema do Cláudio Assis. Pra quem não Hum, conhece Cláudio Assis, é um cinema muito visceral,
Ele é muito visceral. E aí é um filme que nem todo mundo tem estômago para assistir. Sim. Né? Mas eu vou indicar, pronto, um filme bom, que dá para todo mundo assistir, que é um filme bem bacana, que é um filme bem legal, bem divertidinho, assim, que ninguém sabe que é brasileiro, que é O Menino e o Mundo. É uma animação que chegou a concorrer ao Oscar alguns anos atrás como melhor animação. É um filme muito bonito, assim, muito bonito mesmo. Assistam, é de se emocionar. Cara, me lembrei agora de Amarelo Manga. Que Amarelo Manga é um filme que foi todo filmado no Recife. Sim. Belíssimo filme, interessantíssimo para quem quer conhecer Recife. Amarelo Manga é perfeito. Né, E aí lembrei que tem Matheus Nastergalli, não é isso? Isso. Caramba, o filme eu assisti há pouco tempo, acho que está disponível num streaming. Agora eu não sei qual dos streams, também não vou fazer propaganda deles. E aí também está todo mundo convidado, né, para assistir Agente Secreto. Sim. Estamos. Quem está assistindo, escutando esse programa, vai ficar disponível no YouTube daqui a um ano, 2, alguns anos. A gente está em 28 de agosto de 2025, em pleno fervor a gente ainda está emocionado com Ainda Estou Aqui, e aí vem o Agente Secreto, que a gente não conseguiu nem parar de se emocionar ainda com um e vai começar a se emocionar com o outro. Já tá circulando o burburinho, já tá circulando. Ganhou o melhor ator, né, em Cannes. Cara, quem está escutando isso agora, está vendo nossa emoção, e aí, mas os caras estão vendo falando de uma coisa de anos passados. A gente está na emoção do momento, tá? No momento do lançamento do filme O Agente Secreto. Anderson, muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite. Cara, foi uma conversa maravilhosa, super rápida, mas a gente quer conversar mais um pouco, mas não temos tempo. Um abraço para todos. Deixo aqui meu agradecimento e me chame outras vezes, tá? Eu gostaria de participar outras vezes. A gente vai conversar. Depois a gente abre umas lives aí ao vivo pra gente conversar mais um pouco. Aí dura umas 2 horas de conversa. Pessoal, muito obrigado, Anderson. Muito obrigado, pessoal. Até mais. Tchau. Antes de finalizar nosso programa de hoje, fique com uma dica especial para você que quer conhecer um pouco mais da história do Recife. Na voz da graduanda em História da Universidade Federal Rural de Pernambuco, Raquel Albuquerque. Oi, pessoal. Hoje vamos falar de um dos pilares da saúde pública na nossa cidade, o Hospital da Restauração, o maior hospital público da região Nordeste, referência essencial no atendimento de urgência e traumas. Inaugurado em 31 de dezembro de 1969, ele substituiu o Hospital de Pronto-Socorro, devido ao crescimento da demanda, e se consolidou como um verdadeiro centro de referência. Desde 1992, atende integralmente pelo SUS e, em 2005, tornou-se também um hospital de ensino. Hoje, com mais de 500 leitos, o hospital abrange áreas estratégicas como traumatologia, neurociência, neurologia, entre muitos outros. Localizado na Avenida Agamenon Magalhães, em posição central no Recife, o HR é ponto de atendimento, tanto para moradores da capital quanto da região metropolitana e até de outros estados. Sua emergência atende milhares de pessoas diariamente, em ritmo intenso e essencialmente vital. Público, fundamental e histórico. O Hospital da Restauração segue firme em sua missão de salvar vidas e formar profissionais, uma instituição que merece toda a nossa reverência e apoio. O cinema ainda é a maior diversão. Na edição do programa Vozes do Recife de hoje, conversamos sobre os cinemas de rua do Recife, equipamentos culturais que fazem parte da história recente de nossa cidade. Recebemos o professor e produtor audiovisual Anderson Serafim, que nos proporcionou um momento único sobre a trajetória do cinema pernambucano. Anderson nos proporcionou com uma conversa nostálgica sobre cinema e as produções recentes do Recife. As pesquisas de Anderson Serafim buscam compreender a chegada do cinema e o surgimento das primeiras salas de projeção aqui em Recife. Como os cinemas foram perdendo os espaços conquistados? E o que levou ao fechamento em massa de dezenas de salas? O que o Recife tem feito para não deixar tais memórias serem esquecidas? E assim finalizamos mais uma edição do programa Vozes do Recife de hoje, na Rádio Universitária Paulo Freire. Agradecemos mais uma vez ao nosso convidado e aos nossos ouvintes.
Este programa foi apresentado, dirigido e produzido por mim, Jaime Guimarães Júnior, editado por Vinícius Barreto e supervisionado pela coordenadora do RecLab, Mariana Zerboni. Este programa estará disponível no canal do YouTube do RecLab. Aproveite para assistir os programas já exibidos, se inscreva no canal, deixe um like e comente sempre. Desejo um forte abraço e não esqueça de seguir nosso perfil no Instagram para ficar antenado, @reclab.frpe. Até o próximo Vozes do Recife. Sigam aqui na programação da Rádio Universitária Paulo Freire e até breve. O programa Vozes do Recife é uma realização do RecLab, Laboratório de Estudos e Ensino sobre o Recife, vinculado ao Departamento de História da Universidade Federal Rural de Pernambuco.